professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei algumas páginas para vocês fazerem. Eu vou iniciar essa aula fazendo a correção, tá bem? Página 36 e 37. Como era a paisagem da cidade antigamente? Lembra que eu mostrei para vocês uma foto, uma imagem de quando o bondinho ele chegou na cidade, que eu falei para vocês das transformações? Vamos ver então. Era uma paisagem onde os meios de transporte eram mais simples, as ruas não eram pavimentadas e a cidade tinha mais casas do que prédios. A iluminação pública não era tão ampla como é hoje. Precisou asfaltar as ruas, né, para chegada do bondinho. Precisou também instalação de postes com energia elétrica para que esse bondinho pudesse funcionar. A partir daí, as cidades elas vão começar a crescer, vai começar a ter mais pessoas morando na cidade. Então, as pessoas vão começar a construir mais casas e depois, a partir daí, vão construir prédios. Vai iniciar o processo de verticalização. Com a chegada do bonde elétrico, transformou a paisagem. As ruas foram pavimentadas e instalaram-se postes de energia elétrica para o funcionamento deste meio de transporte. Pensando como são as paisagens de uma cidade hoje, complete o quadro. Problemas que deixaram de existir. Ruas sem pavimentação. Gente, não é que não existam ruas sem pavimentação ainda hoje, tá? Porque ainda existem muitas ruas sem pavimentações em muitos municípios do Brasil. Porém, nas grandes cidades, nós temos várias ruas e avenidas pavimentadas, então predomina as ruas asfaltadas, tá bom? Meios de transporte antigos, hoje nós predomina meios de transporte mais atuais, né? Carros, ônibus, né? Tudo isso mais atual. O bondinho elétrico, ele não está mais em circulação. Falta de energia elétrica. Hoje as cidades, todas as grandes cidades, têm a distribuição de energia elétrica, né, gente? Só nas áreas rurais, nos campos, é que a energia elétrica ainda não chegou em todos os locais. Falta de saneamento básico. O saneamento básico, ele atinge uma parcela maior da população, mas ainda existem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, principalmente ao saneamento básico de qualidade, tá? Saneamento básico, gente, é água tratada e rede de esgoto. Problemas que surgiram nas cidades. Impermeabilização do solo urbano. O que quer dizer isso? Impermeável, gente, é quando não passa água. Permeável é quando passa água. Quando os solos eles são asfaltados, quando chove, o solo ele vai se tornar impermeável. A água ela não vai infiltrar pelo asfalto, né? A água ela vai infiltrar no solo. Só que o asfalto vai impedir que essa água ela infiltre. Quando isso acontece, quando chove muito, pode acontecer alagamentos, como os que a gente viu no início do ano. Lembra que nós até conversamos sobre isso? Então, vai chovendo, o volume de água ele sobe muito, o nível de escoamento da água ele é baixo, então não tem saída para esse tanto de água, então acaba alagando as casas. E os bueiros que são construídos nas cidades, nas ruas, né, eles não dão conta de absorver todo esse volume de água. E a gente tem que considerar também a poluição por lixo, né? Muitas pessoas ainda têm um mau hábito de jogar lixo na rua, e esse lixo acaba entupindo esses bueiros, o que contribui ainda mais para o volume de água da chuva ao mês subir, né? E acontecer alagamentos. Vários tipos de poluição: poluição ambiental, poluição sonora, poluição visual, acúmulo de lixo e congestionamento. São os famosos trânsitos, né, pesados que a gente costuma presenciar, viver e ver pela televisão também. Principalmente esses congestionamentos, né, esses trânsitos pesados, eles costumam acontecer com frequência nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais. Vamos investigar. Converse com os moradores mais velhos da rua ou do bairro onde você mora sobre as mudanças ocorridas no lugar.
Depois preencha a ficha seguinte. Lembra que eu deixei um recadinho para vocês na aula anterior? Essa pesquisa, ela poderia ter sido feita com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó ou com uma pessoa mais velha que mora com vocês. Quais as principais mudanças ocorridas na rua ou no bairro onde você mora? Teve muitas mudanças? Que benefícios essas mudanças trouxeram para a comunidade? Foram mudanças positivas? Foi a construção de um parque? Foi a construção de uma praça? Foi o asfaltamento de uma avenida? Quais foram essas mudanças? A maioria dos moradores acha que o lugar está melhor ou pior do que quando se mudaram para lá. Então, essas mudanças, gente, elas trouxeram benefícios para a população? Elas vieram facilitar a vida da população ou não? Que modificações devem ser feitas para melhorar o lugar onde vocês vivem? O que vocês acham que deve ser feito para melhorar esse lugar? Deve ter mais parque? Deve ter mais praça? Deve ter mais clube? Deve ter uma região mais arborizada? O que deve ser feito? Páginas 39, 40 e 41. Pensar e resolver. A preservação das construções antigas deveria acontecer com maior frequência nas cidades brasileiras. Escreva por que essa preservação é importante. Lembra que eu falei para vocês que essas construções antigas, gente, elas preservam a identidade do local, elas preservam a cultura. Nós podemos entender, né, através dessas construções, como era o passado. Por isso, né, que as paisagens elas contam histórias, porque através das paisagens nós podemos entender como as pessoas viviam, como eram as suas casas, como elas se deslocavam de um local para o outro. Né? Então, assim, essa preservação ela é importante para preservar a história dos povos passados, né? Dessas sociedades que viveram de maneira diferente, e para a gente também entender como foram essas alterações na paisagem. É importante preservar essas construções porque através delas podemos entender o presente, podemos entender como eram as paisagens do passado e por quais transformações elas passaram. E também podemos perceber como era a identidade deste local no passado. Na cidade onde você mora, existe alguma construção antiga preservada? Se existir, o que era antigamente e qual a sua função hoje? Várias estruturas, gente, em Belo Horizonte se transformaram em museus, que são locais de visitas, onde você pode visitar, conhecer estruturas antigas, objetos antigos, né? Um exemplo clássico que nós temos é a transformação da Praça da Liberdade em um complexo cultural. A Praça da Liberdade hoje, gente, ela possui vários museus, né, que ficam abertos para visitação do público. E são museus muito interessantes e que trazem várias histórias para a gente conhecer. Por que é necessária a preservação das paisagens naturais? As paisagens naturais, elas abrigam uma importante diversidade de fauna e de flora. O que quer dizer isso? Diversidade, várias espécies de animais e várias espécies de vegetais. E outra característica também, as paisagens naturais, elas são únicas, né? Não existe nenhuma paisagem natural que é igual à outra. Então, a preservação é importante para preservar essas características únicas também. Em sua comunidade, existe alguma paisagem natural que necessita ser preservada? Por quê? Bom, gente, em toda a comunidade é importante preservar as paisagens naturais e essas paisagens humanizadas também, né? As paisagens naturais é devido à importância ambiental, né? É importante preservar os recursos hídricos, os parques, as praças, né? Então, porque são locais de convivência da sociedade e que devem ser preservados e protegidos contra a destruição de suas características naturais. Os parques e as praças, inclusive, são locais de socialização, são locais onde a gente vai passear, são locais onde a gente vai fazer uma caminhada, onde a gente vai encontrar um amigo, né? Então, esses locais, eles devem, sim, ser preservados. Páginas 43 e 44.
Que ações humanas podem ser percebidas nas paisagens que você acabou de observar? São as paisagens, né, que têm transformações decorrentes da atividade humana, de construções humanas. A degradação da natureza em função de atitudes inadequadas dos seres humanos, por exemplo, a construção de moradias em lugares inadequados, a utilização excessiva de imagens e textos de propagandas e o descarte de lixo em locais inadequados. O que aconteceu em cada lugar representado nas fotos das páginas 41 e 42, quando a paisagem original foi modificada? Paisagem: favela de palafitas, favela, rua comercial. Na paisagem favela de palafitas, o que aconteceu? Água poluída e esgoto a céu aberto. Na favela, moradias precárias, tá, pessoal? Moradias em áreas de risco. Na rua comercial, nós temos poluição visual e poluição sonora. Como você acha que deve ser a vida das pessoas que moram em paisagens como as que você observou? A qualidade de vida da maioria das pessoas é ruim. O aumento da urbanização e da favelização contribuem para vários problemas para a população. Descreva o seu sentimento ao ver uma paisagem degradada. O meu sentimento, gente, é um sentimento de tristeza, né? Porque as paisagens, elas nos revelam conhecimento sobre a história do lugar, sobre a identidade do lugar. As paisagens naturais, quando elas estão sendo degradadas, a gente sabe que várias espécies também estão se perdendo, está sendo extinta várias espécies animais e espécies vegetais também. Finalizamos a correção. Nós vimos na última aula sobre a atuação do ser humano na paisagem e vimos que essa atuação, gente, ela nem sempre é benéfica, né? Agora nós vamos entender também que a natureza, ela age sobre a paisagem. Só que a ação natural, gente, ela é mais lenta, ela chega a ser quase imperceptível, né? Em muitos casos, não. Em muitos casos, ela chega a ser imperceptível, né? Porque ela demora milhões de anos para acontecer. Além do ser humano, a ação da natureza também provoca mudanças na paisagem. Percebemos esta mudança quando observamos alguns lugares em épocas diferentes. Vejam essas duas imagens. Olhem a imagem aqui da esquerda e a imagem da direita. Essas imagens, elas estão representando o mesmo lugar. Nessa imagem da esquerda, nós vemos que tem sol, né? Parece que está dia, está muito arborizado, a vegetação está bonita. Isso aí, gente, é na estação do verão, que é uma estação que chove, né? A imagem da direita, nós percebemos que é a estação do inverno, né? Vejam como está branquinho por conta da geada. Então, as paisagens, elas vão sofrer alteração em função da mudança de estação do ano também, em função da mudança do clima também, né? Então, a temperatura, ela vai interferir na mudança da paisagem. A ação do vento e da água também provoca alterações na paisagem, porém não conseguimos perceber grande parte dessas alterações porque elas geralmente ocorrem lentamente, ao longo de milhões de anos. Nessas duas imagens, nós temos a formação de falésias e a formação de rochas, né, de esculturas esculpidas pelo vento. Essas falésias, gente, nós vamos ver mais à frente, elas são originadas a partir do desgaste da água do mar. Vocês já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é assim que a água ela vai agindo nessas rochas. A água ela vai batendo, vai desagregando, vai soltando o material, né? E esse material que a água libera, que a água desagrega, ela transporta, então vai esculpindo esses paredões. E o vento, como que o vento vai atuar? O vento, gente, ele vai transportar areia, ele vai transportar pequenos fragmentos de rochas. E quando o vento ele vai encontrar algum obstáculo, né, vegetação, ou pode ser uma rocha, ele vai acumulando material. E outra coisa, lembra que eu falei para vocês que o vento ele transporta
partículas de rochas, então, essas partículas de rocha vão batendo nessas estruturas e vão esculpindo essas estruturas. Mas assim como existem os agentes externos, né? Externos, gente, são aqueles que agem por fora, eles agem na superfície terrestre, como a água, como o vento, como a temperatura. Existe também os agentes internos, é aqueles que agem dentro da Terra e que, apesar de agirem de dentro da Terra, nós vamos perceber as alterações na superfície também. São os vulcões, são os terremotos, né? E eles podem modificar a paisagem. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de falésias. Alguém já viu alguma falésia? Alguém conhece alguma falésia? Provavelmente sim. Né? Quem já foi à praia, quem já foi ao mar, conhece essas falésias. São aqueles paredões imensos que a gente vê nos litorais. As falésias, elas são formações litorâneas que sofrem a ação do mar. Essas falésias, gente, elas servem também para proteger contra o avanço do oceano, né? Elas vão proteger para que não haja um avanço de uma vez, um avanço imediato. O vento. O vento ele vai criar a formação de dunas, né? Vai dar origem às dunas, e essas dunas elas podem se mover, tá, gente? O vento ele é constante, o vento não vai parar. Então, se o vento está constante e está transportando partículas, as dunas, que é essa imagem 7 aqui, elas podem se deslocar de um local para o outro. Além das dunas, o vento ele forma essas estruturas rochosas aqui. Lembra que eu falei para vocês que as partículas que são transportadas pelo vento vão bater nas estruturas rochosas? Quando bate nessas estruturas, gente, é como se lixasse elas. Então, vai lixando, vai desgastando e dá origem a essas estruturas. Esses arcos aqui são formações, gente, dos estados, lá nos Estados Unidos, tá? E é um parque com vários arcos desse tipo. Além dos agentes externos, né, que é a água, que é o vento e a temperatura, existem os agentes internos. Os agentes internos são terremotos, que vão causar mudanças, alterações no relevo, né? E os vulcões, que também vai causar alteração na paisagem. Os terremotos e os vulcões, pessoal, é o resultado de intensos movimentos no centro da Terra. Esses intensos movimentos vai fazer com que grandes blocos, grandes, imensas camadas rochosas se movimentem. E essas camadas rochosas, o movimento delas vai dar origem, vai dar origem aos terremotos e vai dar origem aos vulcões. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem. Faça com atenção. Se for preciso, assistam a videoaula de novo, façam as anotações das principais informações para fixar melhor o conteúdo, viu, pessoal? Bons estudos para vocês, né? E até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.